Olá, pessoas, esse aqui é o segundo vídeo longo do canal e ele vai servir para introduzir uma série que a gente vai seguir a partir de agora, que é fazendo pequenos vídeos para explicar como é que funciona o CC Code e como se faz pequenas ou grandes mecânicas. Para começar ele, eu decidi fazer um sistema que eu sempre precisei, mas eu nunca entendia exatamente como é que funcionava. Esse sistema é um sistema de diálogo. Alguns dias atrás eu me desafiei para tentar fazer um sistema de diálogo e eu gostei do resultado e eu quero compartilhar ele com vocês. O sistema de diálogo ele pode ser feito principalmente de duas formas, né, no CC Code, que vai ser uma forma mais simples, em que apenas eu concateno os textos em um texto só, sem nem muitos efeitos complexos assim, e um outro em que eu vou dividir cada letra em um objeto diferente e eu vou conseguir animar elas individualmente. E é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Para o modo 1, a gente vai precisar de uma variável, né, que vai ditar qual é o texto que eu quero. Eu coloquei catapimbas caiabolas, porque vai servir pra gente nesse contexto. E a gente vai precisar de uma variável ou texto. Eu prefiro usar uma variável que vai ser, por exemplo, chamada de texto crescente. Essa variável ela vai assumir ou vai receber os valores relacionados às letras, né, do texto aqui. Eu vou fazer uma variável índice. É uma variável índice que vai mudar de 1 até a última letra aqui, né? Então, por exemplo, se eu tiver um texto que tem tamanho 3, o texto ovo, eu vou começar em 1, o O, 2 vai ser o V e o 3 vai ser o O de novo, entendeu? E eu vou começar por 1, porque fica um pouco melhor de exemplificar isso aqui. Eu vou fazer um timer, que é meio confuso o jeito que o timer funciona no CC Code, mas vai servir pra gente nesse tutorial. E o número de repetições vai ser justamente o tamanho do texto. Se a gente vir em métodos, length test, e a gente vai colocar o nosso texto. O tempo em segundos vai ser o tempo que vai durar, né? Eu vou colocar 1.25 aqui, talvez eu mude, e eu vou alterar o valor do índice, certo? Por 1, porque eu vou estar percorrendo letra uma a uma aqui. O texto crescente, ele vai ser o quê? Ele vai ser o texto até onde o índice está. Vou exemplificar melhor isso aqui. Então, eu vou definir o texto crescente para a função em métodos. Caractere do texto, letra do texto, e em que vai ter esses 3 argumentos. Eu vou explicar um a um esses argumentos. O primeiro dos argumentos é o texto que eu vou procurar, né? Que eu vou interagir com. O primeiro é o fator de início e o fator do fim. O fator do início, nesse caso, seria justamente o primeiro caractere. E o último seria o índice. Por quê? A gente vai estar avançando o texto 1 a 1. O valor do início vai ditar em que letra eu vou começar e em que letra eu vou terminar. Então é como se eu estivesse pegando uma parte do texto. Por exemplo, a minha primeira letra no texto, ou seja, a do índice 1, é a letra C. Então, se meu índice é 3, eu vou ter a palavra catapimbas, só que até o T. Por quê? Eu vou começar do 1, que é o C, vou passar pelo 2, que é o A, e vou até o 3, que é o T. Então, eu vou ter o cat. Eu vou ter apenas essa parcela da palavra catapimbas, entendeu? Então, conforme eu vou mudando o índice, o texto crescente vai pegando mais parte da variável de texto. Então, se eu criar um texto aqui, né, por exemplo, aqui fora, tanto faz, vou chamar de qualquer nome esse texto aqui, tanto faz o que está aqui dentro, e eu vou editar esse texto, e eu vou definir o valor desse texto para o texto crescente. Se a gente ver, vamos ver se não tem nenhum problema. Perdão. Se a gente deixar o texto vazio, o CC Code vai considerar como 0. Então eu vou iniciar ela aqui com o texto vazio. Para o modo 2, não vai ter tanta diferença de um para o outro, né? Porque a gente vai precisar ainda dessas variáveis que são praticamente obrigatórias. Começando um timer aqui, eu vou fazer aquilo que eu falei, né? Ele vai repetir a quantidade de letras que a função tem. Então, length text e o próprio texto que eu estou procurando aqui. Agora, em vez de eu criar um texto aqui fora e modificando ele, eu vou criar um texto aqui dentro e vou dar um nome único para ele, né? Para que eu não sobrescreva um objeto com outro. Então eu vou pegar a letra C e vou concatenar ela com
o dígito de soma, né? O caractere de soma, símbolo de soma, e vou somar com o índice. Então, eu garanto aqui que sempre vai ter um texto com um nome único. Então, qual vai ser essa letra aqui? Ela vai ser a letra no índice que eu quiser. Inclusive, né, alterar o índice aqui por 1, porque eu quero mandar todo o texto. A letra vai ser o caractere do texto na posição índice, índice. Se a gente der play agora, todas as letras elas vão estar sendo desenhadas, só que elas estão uma dentro da outra. Eu não estou mudando a posição desses objetos, são objetos diferentes, mas eu não estou mudando a posição deles. Então é justamente isso que eu vou fazer. Eu vou querer um espaçamento, né? Eu quero que eles tenham um espaço de, por exemplo, 20. E eu vou multiplicar isso aqui pelo índice. Ficou um valor estranho, né? Então eu vou modificar aqui. Vai depender da fonte que você vai usar. Nos exemplos eu usei uma fonte pixel art, que geralmente elas têm o mesmo tamanho. Perfeito. Agora para as animações, a gente vai fazer, né, o bloco de transição. Vai colocar o nome do objeto. Vai definir o tipo da transição para um texto. Colocar um tempo menor, né, do que no timer. Por exemplo, vou colocar 1.2 aqui. 1.1. E fazer com que, sei lá, o texto ele comece com a opacidade em 0. E que ele ganhe a opacidade com o tempo. Bom, pessoas, esse foi o vídeo. Perdão se não ficou tão claro alguma parte ou outra. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E esse é um sistema que ele requer muita personalização. Então eu recomendo muito que tu brinque com valores, que tu use blocos de transição, mude as fontes, mude o texto. E um dever de casa, ou sei lá, um desafio para você, é tentar fazer com que ao clicar na tela ou ao final do texto, né, ao verificar que o texto acabou, você verifica em uma lista pelo próximo texto, apaga o texto atual e escreve o próximo texto. É bem simples, mas requer um conhecimento sobre lista e estrutura de dados, que em futuros vídeos serão abordados aqui. Então, se você tiver essa dúvida, guarde um pouco ela, que terão vídeos futuros aqui dessa série que vão abordar esse assunto. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Foi um vídeo que eu gostei muito de editar, embora tenha demorado muito. E é assim que a gente vai continuar o canal, com vídeos curtos nos shorts e com esses vídeos de tutoriais sobre algum tema ou sobre algum sistema que a gente achar interessante e útil para compartilhar com vocês. É isso. Muito obrigado e falou!